no primeiro turno. Olá pessoal, tudo bom? O que você faz quando você, chegando na prova de redação do Enem, você logo não encontra o tema e tem medo de fugir do tema? O que você faz quando, por outro lado, às vezes até encontra o tema, mas tem medo de usá-lo dentro da prova pela questão da repetição? Para eu responder essa pergunta, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Patrícia Curri, sou professora do método da redação Nota 1000. E nesse vídeo, que é o terceiro da série, eu vou falar com vocês sobre essa questão. Como não fugir do tema na redação do Enem? Bom, a prova do ano 2016, ela inovou, entre aspas, no aspecto de que, ao invés dela começar, lá no topo com o comando da prova, ela colocou esse comando lá no final da prova. Então essa foi, entre aspas, uma inovaçãozinha, Você não tinha o tema logo de entrada, o tema estava mais para o final da folha. Aí estava escrito lá, pensando a primeira aplicação do Enem, A questão da intolerância religiosa. Vamos imaginar que você, agora que está assistindo esse vídeo, você fez a primeira aplicação do Enem. Enxergou lá, intolerância religiosa, e vai escrever tua redação, logicamente, Fazendo um planejamento, se organizando, chega o momento de escrever o texto. Quando você vai escrever sobre esse texto, eu tenho certeza que o medo que você tem é como que eu vou abordar o tema, Em que momento que o tema entra na redação? Será que você, pensando lá na hora, será que eu posso usar o tema, as mesmas palavras dentro da introdução? Será que eu posso usar no desenvolvimento e consecutivamente no resto do texto? Gente, o tema dado dentro do comando da prova, e vamos abrir um parênteses aqui, o que é comando? Comando é um verbo no imperativo, é aquele que diz redija, faça, escreva. Quando ele diz redija um texto sobre intolerância religiosa, tu tem que pegar as palavras intolerância e religiosa e saber que elas são palavras que devem ser usadas na tua redação, principalmente na introdução. Então o aluno que, sei lá, por descuido, por medo de repetição, não usar intolerância religiosa, principalmente no primeiro parágrafo, automaticamente já está com 50% de fuga ao tema, ou seja, já tem 50% de chance dele falar de algum aspecto vinculado à religião e não falar justamente da delimitação dela, que é a intolerância sobre as escolhas religiosas. Bom, sabendo então que você pode e até deve usar as palavras dadas no comando dentro da introdução, agora vem a dúvida. Será que eu posso começar o parágrafo 2, usar no parágrafo 2? Será que utilizo no parágrafo 3? Aí no 2, no 3, eu recomendo que você use sinônimos ou elementos de referência. Por exemplo, se você abordou o tema intolerância religiosa, delimitou como tese, por exemplo, uma visão, uma formação, digamos, uma construção de conhecimento, digamos, familiar, que leva o indivíduo a não tolerar, a não aceitar as diferenças ou a religião do próximo, então estou criando uma tese problema, uma causa que vai sustentar depois durante todo o texto. Se por acaso eu pego essa tese e vou para o desenvolvimento com ela, eu tenho que dizer que essa questão da construção familiar, que limita o olhar do indivíduo sobre o outro, que educa esse indivíduo para não aceitar as escolhas das pessoas de uma maneira geral, eu tenho que pegar essa minha tese e naturalmente relacionar com o tema. Imagina o seguinte, se eu começar o parágrafo 2 dizendo assim, a família é um dos principais elementos que leva o jovem a ter uma ação, uma atitude violenta quando se depara com diferenças, principalmente a religiosa e Imagina começar o parágrafo 2 assim. O que eu estou falando? Estou falando sobre família, estou falando sobre uma educação mal dada e estou falando sobre um jovem que não sabe aceitar o próximo. Ou seja, eu estou desvinculando a tese do tema e eu não posso fazer isso. Então, como que a gente age no parágrafo 2, sabendo que o tema já está na introdução, tem que descer para o parágrafo 2? Você pode usar sinônimos ou usar os chamados elementos de referência. Elementos de referência são, por exemplo, para você não falar de novo intolerância religiosa, você vai dizer
essa problemática, essa situação, esse aspecto, tal problema, tal situação, esse contexto, essa conjuntura, ó, todos esses elementos que eu acabei de falar agora têm a ver com a retomada da intolerância. Então imagina, eu começaria o parágrafo 2 assim: essa problemática está relacionada com, né, com o quê? Aí eu vou vincular a minha tese com a família, com a educação, sei lá com o quê, né, que eu delimitaria como tese, e naturalmente sairia fundamentando todo o restante. Isso ocorre também no parágrafo 2 de desenvolvimento, ou melhor, parágrafo 3 de todo o texto, né? E lá na conclusão, logicamente, né, a gente retoma de novo, como eu vou falar em próximos vídeos sobre a função de cada parágrafo, lá na conclusão, o ideal é que você retome o tema pelas próprias palavras que a prova deu, ou seja, aquelas mesmas que você usou lá na introdução, né? Intolerância religiosa, intolerância sobre a religião, a não aceitação da religião do próximo, né? Todos elementos sinônimos bem aproximativos do tema. Então essas palavrinhas você puxa de novo exatamente assim para o parágrafo 4 para que se estabeleça lá, né, a construção da conclusão. Então, retomando aqui, se o teu medo é fugir do tema, como que não se foge ao tema? Como que a gente não corre esse perigo? Usando as palavras do tema em todos os parágrafos. Se achar que está demais, utiliza sinônimo. Se não tem sinônimo, usa um daqueles elementos de referência que eu acabei de citar aqui agora há pouco, certo, gente? Bom, para a gente continuar, teremos mais vídeos da série, né? Quem gostou do vídeo, clica aqui embaixo, curte o canal, né? Se inscreve no canal. E num próximo vídeo trataremos de uma outra temática muito importante também, que tem a ver com a construção da tese. Certo, gente? Até mais!